Bem-vindo à Bíblia de Estudo comentada em áudio. Estudo 106, baseado em Romanos, capítulo 7. A liberdade chegou, a libertação da ditadura, vimos no capítulo 6, quando não estamos mais obrigados a ser dominados, escravizados pelo pecado. Agora, a grande luta é contra uma outra realidade. Vamos observar no capítulo 7, como texto bíblico, conforme o apóstolo Paulo vai nos mostrar qual é a relação que temos com a lei. Era importante entender qual era o papel da lei, o que era a lei, e Paulo começa então a explicar isso, e ele diz: olha, eu vou dizer para vocês o que aconteceu com a nossa ligação com a lei. A lei era semelhante ao caso da mulher que é casada e que morre o seu marido, então ela fica viúva, e nesse caso ela não está mais numa situação de adultério se casar de novo. Mas se ela se casa enquanto o marido está vivo, ela é considerada adúltera. Mas uma vez que o marido está morto, ela tem liberdade, possibilidade de casar de novo. Da mesma forma, esta é a relação da pessoa que segue a Cristo com a lei. Vamos ver a explicação do apóstolo Paulo com detalhes aqui na Nova Versão Internacional. Vamos observar o versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Ou seja, nós morremos para a lei. É como o caso da mulher que está livre porque o seu marido faleceu, então ela pode se casar de novo. Nós não temos mais nenhuma relação de dependência, ligação, intimidade com a própria lei, porque pertencemos a outro. Quando éramos controlados pela carne aqui são as inclinações contra Deus, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Portanto, em certo sentido, veja bem, no sentido positivo, o cristão é um fora da lei, ou seja, não está mais dependendo da lei, da velha forma da lei escrita. Agora, esta liberdade certamente trará uma realidade de luta, uma luta especial daqueles que são, no bom sentido, fora da lei. Que diremos então? A lei é pecado? Qual é o problema? Se a lei é rejeitada, haveria algum problema com a lei? Como é que Deus cria a lei se ela não tem valor ou é negativa? Então Paulo diz: não, calma aí, vamos entender direito. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas veja bem o que aconteceu, vai explicar Paulo para nós aqui, lendo a NVI. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. É por isso que se diz que o proibido é mais gostoso. O problema não está na proibição. O problema está na pessoa que, ao perceber a negativa, a lei, a ordem, o mandamento, ela sente-se ainda mais atraída para quebrá-lo. Porque, na verdade, sem a lei, o pecado está morto. Não existe pecado se não existir a lei, o mandamento. Antes eu vivia sem a lei, diz Paulo, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Ou seja, o problema da lei não estava nela, mas na nossa incapacidade de obedecê-la e, portanto, ela acabou produzindo um problema muito mais sério. De fato, a lei é santa
e o mandamento é santo, justo e bom. Versículo 12 nos informa. E prossegue. E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Explicando isso melhor, é como se nós fôssemos ao médico, e o médico nos revelasse através de diversos exames a nossa condição real. Ao perceber isso, os exames não vão nos curar. Tem gente que foge de ir ao médico só para não saber que está doente, para não saber a sua situação. Os exames não vão nos trazer alegria, os exames não vão curar nada, os exames não vão nem deixar o médico feliz. No entanto, para que a gente enxergue a situação real, que muitas vezes é extremamente grave. Da mesma forma, a lei e o mandamento, assim como o exame que a gente faz, é bom, tem finalidade excelente, mas ele apenas mostra a gravidade da situação. O problema está comigo. E então Paulo começa a entrar numa grande dificuldade, que é a grande luta daqueles que foram libertados da lei, que não estão mais debaixo desse senhor antigo. É a grande luta de quem é, no bom sentido, um fora da lei. Qual é a grande luta? Qual é a grande dificuldade? Vamos descobrir que, apesar de livres da lei, continuamos tendo problemas com o nosso coração. E aqui Paulo vai falar sobre a grande luta que eu, você e todos nós que temos Cristo na vida, estamos libertos da lei, ainda enfrentamos, que é a luta contra a tentação, a luta contra a realidade do pecado no nosso corpo, no nosso espírito, ainda não plenamente restaurados, como será na ressurreição. Veja versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Você já se sentiu assim? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Um conflito tremendo, uma grande luta. Assim, contra esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, Paulo grita de desespero da sua situação. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo revela para nós que depois de convertidos, livres da lei, livres da condenação do pecado, não sendo mais obrigado a ser escravo do pecado, nós ainda vamos enfrentar uma grande luta, uma grande dificuldade, que é o desejo de fazer o bem que vem do Espírito de Deus que habita em nós. E a inclinação para o pecado por causa da nossa carne, da nossa inclinação natural, persistem. Há uma grande batalha, uma grande luta nessa história. A grande pergunta é: qual é a grande resposta de Deus para uma luta como essa? Você logo irá descobrir, você irá saber. Porque já no final do capítulo 7, Paulo começa mostrando os primeiros passos na direção dessa resposta. Primeiro, a grande verdade é a confissão da sua fraqueza e fragilidade. Paulo não se defende, Paulo não se torna um religioso. Ele diz: olha, eu estou em grande dificuldade, miserável homem que sou. Ele reconhece que essa luta prossegue, porque ele tem um corpo sujeito a esta morte. E diz que esta dificuldade prosseguirá, mas que a sua expectativa, a sua esperança de vitória está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja,
Há esperança, há claramente um caminho a ser observado que será revelado com detalhes no capítulo 8, que veremos no nosso próximo programa. E Paulo diz, olha, esta dificuldade prossegue, mas em Cristo nós seremos vitoriosos. Somos frágeis, miseráveis, mas seremos vencedores em Cristo Jesus. Acompanhe o próximo programa e também preste atenção nas perguntas, porque certamente teremos coisas especiais para compartilhar com você. Muito bem, chegou a nossa vez. Que luta este Romanos 7, Saião. É uma aula difícil essa. Quem é que enfrenta essa luta, Saião? O verso 14 diz que é Paulo. Que drama é esse todo aqui? Pois é, Alberto, realmente a gente precisa prestar atenção bem no texto aí, porque algumas pessoas leem e acham, não, isso aqui era um problema de Paulo, até porque nós lemos que Paulo tinha um espinho na carne, que ele tinha dificuldades, então será que o texto está falando de um testemunho pessoal de Paulo? É importante ressaltar aqui que Romanos está falando da doutrina da fé cristã, né? Então, ele conscientiza todos da realidade do pecado, do remédio de Deus em Cristo Jesus, trazendo justificação. E agora, do capítulo 6 em diante, ele começa a falar da nossa vida depois que a gente conheceu a Cristo, o processo mais relacionado com a santificação. Então, Paulo não está falando só da vida dele, ele está falando da vida dele como um retrato de uma realidade que atinge a nós todos. Então, a luta de Paulo não é só a sua luta pessoal. Quando ele diz o que eu não faço, faço o que não desejo, não é o bem, esse eu aí envolve a sua pessoa, mas representa a todos nós aqui. A grande verdade é que a luta de Paulo é uma luta espiritual entre o pecado e a nova natureza em Cristo, e a verdade é que a luta continua, né? Não no sentido político, né? Mas no sentido espiritual aqui, conforme nós observamos em Romanos 7. A vida cristã é uma luta, pelo jeito. Paulo, às vezes, dá um nó na nossa cabeça. O cristão parece, nesse texto, meio esquizofrênico, né? Tem duas pessoas habitando no seu interior. Parece uma dupla personalidade. Ora é de um jeito, ora de outro, né? Que é uma espécie de lobisomem, né? Mudou a lua, ele já sai dos trilhos, né? Que coisa. Olha, é claro que no sentido negativo do termo, né, não é que ser cristão significa ser louco ou esquizofrênico, ou mesmo ter esse aspecto aí de lobisomem, como você mencionou. Mas, de certa forma, num sentido positivo, há uma santa esquizofrenia aqui. Por quê? Porque o nosso problema é muito profundo. O problema do pecado e todas as suas dimensões na vida humana, a gente recebe a salvação, o perdão, mas a grande verdade é que inicia-se um processo em nós que vai culminar na vida eterna. E esse processo de cura, de restauração, de redenção, ele é um pouco dolorido. Então, qual é a grande dificuldade que existe? É que, inicialmente, a pessoa longe de Deus, escravo do pecado, ele não tem conflito nenhum. É igual a pessoa que vive num país tirano, dominado aí por uma espécie de autoridade absoluta. Quem está debaixo daquele domínio, às vezes, nem reage. A pessoa tem aquela apatia, ele está totalmente entregue. Mas quando a pessoa enxerga, vislumbra outra realidade, muda. Você tem um conflito, uma luta, porque você tende a fraquejar e quer, ao mesmo tempo, vencer e ter a grande libertação completa. É o que acontece com a gente. Antes nós tínhamos uma inclinação só, né? Agora, com o Espírito de Deus, com a salvação, nós começamos a ter o cumprimento da nova aliança de Jeremias 31, que a lei de Deus está no nosso coração. Então a gente quer fazer, tem desejo, e aí encontra o problema no processo operacional. Escuta, este meu eu, a minha pessoa,
o meu corpo não ajuda, né? Eu sei que é assim, mas eu encontro dificuldades em mim mesmo. Então eu me torno o meu próprio adversário. Essa luta é um processo importante de crescimento e que faz parte do processo de santificação e que precisa ser bem observado. Mas é verdade. Todo cristão, olha uma coisa interessante. O sinal de que você é um verdadeiro cristão não é a sua tranquilidade, mas é exatamente que a luta existe dentro do seu coração. Quem nunca passou por sérios conflitos, talvez nem tenha entendido o Evangelho. É o inconformismo com a situação, não é? Exatamente, uma revolução contra si mesmo. É igual aquela história do cara que era tão revoltado que mesmo morando sozinho resolveu fugir de casa. Então, às vezes, você tem que fugir de você mesmo, que você é perigosíssimo. Olhando esse texto aqui, eu acho que Paulo ele não batia bem do pino. Veja só. Parece que sempre iremos pecar. Verso 23, sou prisioneiro da lei do pecado. E no verso 25, Saião, sou escravo da lei de Deus. Quanto mais rezo, mais aparece assombração. É esse aí o aspecto. Não tem muito jeito. Pois é, Alberto, olha, isso é uma coisa muito importante, muito séria, porque várias pessoas, ao perceberem o conflito da sua vida e a inclinação da sua própria carne, do seu próprio desejo pecaminoso, muitas vezes chegam a uma conclusão desse tipo: olha, não dá, é assim mesmo e deixa rolar, vamos ver o que vai acontecer. E aí, a interpretação incorreta desses textos pode complicar a cabeça de uma pessoa, porque ele diz, não, olha, eu sou escravo da lei do pecado. Está vendo? O próprio Paulo está falando que ele era escravo da lei do pecado. Eu sou prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Quer dizer que é assim mesmo? Então deixa rolar? Não. Preste atenção que não é assim. O ouvinte não pode ser confundido. Quando Paulo diz que eu sou prisioneiro da lei do pecado, que eu sou escravo da lei do pecado, ele não diz que a gente deve obedecer a isso. Ele diz que existe um princípio que atua nos nossos membros, que é o princípio de estar inclinado ao pecado, porque nós somos pecadores por natureza. Isso significa que quando nós somos convertidos e nós recebemos a libertação da condenação do pecado, e agora temos um poder que nos ajuda, que não nos obriga mais a ser escravos do pecado, nós temos condição de resistir ao pecado. Mas a presença da inclinação egoísta e pecaminosa vai permanecer em nós até a ressurreição. Então ninguém, vamos dizer, fica santo, puro e perfeito e impecável. Por isso ele diz, eu vou permanecer escravo da lei do pecado, no sentido que esta realidade do pecado, dessa força, continua existindo como um potencial perigoso em mim. Por isso é que eu não posso confiar em mim mesmo. Por isso é que eu tenho que me policiar. Por isso é que eu tenho que sempre me arrepender, sempre manter uma vigilância, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, no meu próprio corpo, né? Não no sentido aí corpo contra o espírito, mas no meu ser, não habita bem algum. Então Paulo não está dizendo que não tem jeito, que eu posso me entregar ao mal. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, olha, nós temos esperança, porque com a mente nós estamos escravizados à lei de Deus, porque ela entrou no nosso coração pelo Espírito. Mas o nosso ser pecaminoso por natureza não vai ajudar. E enquanto não chegar à redenção, nós vamos ter de enfrentar isso. Não é desculpa para a gente se entregar ao pecado e fazer o que tem vontade. Agora, para terminar, eu vejo assim, a vida cristã, ela não tem que ser feliz? Agora, no verso 24, Paulo parece desaventurado homem que sou. Que desespero, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Que tragédia, parece que ele carrega já a foice, né? Aquele ser, né? Encapuzado de preto com uma foice do lado dele o tempo todo. É isso? Veja, é claro que não existe nenhuma felicidade sem a compreensão devida do problema. Não existe possibilidade de ser feliz de fato superficialmente. Então Paulo está dando o seu grito de dor, de reconhecimento da sua realidade. Ninguém pode crescer sem dar esse grito junto. E a
confusão aqui é um pouco complicada, às vezes, pela tradução. A tradução mais antiga diz: quem me libertará do corpo desta morte? Que morte é essa? Parece que a morte tem um corpo. Onde entrou isso? O que significa isso? O que ele quer dizer é o seguinte, que quem me libertará do corpo que eu tenho, desta morte, mais corretamente traduzido na NVI, significa do corpo sujeito a esta morte. Ou seja, o pecado está ligado à morte. Este princípio de morte ainda age no meu corpo. Eu não estou livre da tentação. Eu não estou livre do princípio de ter a inclinação para o mal. Então, o desespero dele, eu estou descobrindo o seguinte: poxa, eu gosto, eu quero, eu amo a Deus, a sua lei é maravilhosa, eu quero obedecer ao princípio. De repente, eu me sinto apanhado pela inveja, pelo ódio, pelo um olhar malicioso e imoral, pela ganância, pela uma competição perversa, por qualquer tipo de atitude, vontade de falar mal dos outros. Por que é que isso não me abandona? Socorro! E é isso que significa o corpo sujeito a esta morte, é que nós ainda não chegamos lá em cima. Mas vamos lá que daqui a pouco a gente chega. A luta continua. A luta continua, mas a vitória é certa. Tá certo. Obrigado, Sayão, pela explicação. Você aí, fica firme, hein? Tem mais um pouco de Romanos 7 para você. Hoje no Rota 66 falamos sobre a luta dos fora da lei aqui em Romanos capítulo de número 7. Vamos observar quais são, de fato, as ênfases principais, qual é a grande verdade, a aplicação que surge desse texto tão importante. Eu acho que quase todo mundo já ouviu falar daquela frase famosa que diz que de perto ninguém é normal. Quando a pessoa chega perto do outro, sente que a pessoa tem manias, tiques, problemas, e o problema mais sério é quando a gente sente isso com a gente mesmo. Talvez você que é um cristão, que recebeu Cristo, está seguindo a Cristo, às vezes você olha no espelho e fala: puxa, será que eu sou um cristão normal? Quando você chega perto de você mesmo, talvez você pense: puxa, eu sou um fracasso. Por que eu tenho essas lutas e dificuldades e esses problemas? Pois fique sabendo que essa luta, essa dificuldade é perfeitamente normal. Esse grande conflito entre a nova natureza e a velha natureza, como vemos aqui Paulo explicando em Romanos 7, é absolutamente normal para o processo de crescimento e de santificação. Então não se desespere. Fique bem tranquilo, sente, baixe a sua cabeça, faça uma oração e saiba que esta sua dificuldade, a sua luta, o seu conflito é absolutamente normal. Deus continua no controle das coisas.